Ai, pede o quê? Pedcast. O podcast do Pé na Mala e Rua nas Costas. Senhoras e senhores, Maneiros e meninas, respeitável público, este é o Pedcast. o podcast do Pé na Mala e Rua nas Costas. Todo o conteúdo do nosso programa foi concebido, gravado, registrado no início da pandemia. Tudo que você está ouvindo aqui representa um pensamento daquele primeiro momento de pandemia. E agora, no segundo semestre de 2021, vai ao ar. E hoje chegou um tema muito esperado, muito desejado. Vamos falar de palhaçada. Vamos falar de Palhaçaria. Como era de se esperar, hoje o programa vai ser cheio de palhaços, palhaças. É isso aí, para começar, já vamos abrir a lona e o picadeiro para que eles entrem e desfilem por aqui. Alguns desses palhaços vocês já viram em outros programas e outros irão se apresentar pela primeira vez. Com vocês, entrando no nosso picadeiro, ela, a palhaça Navalha, Francisquinha Cuscuz e Lombriga. Ai, que dor de barriga. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. E vamos lá porque o espetáculo não pode parar. Karen, palhaça Navalha, por favor, diga pra gente quem é tu neste mundo. O que faz com que você não fique parada? O que te move? E qual a tua utopia? Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Karen Mirelli, a palhaça Navalha, sou transista, sou mulher preta, estudante de pedagogia do interior do Rio Grande do Norte, na cidade chamada Umarizal, um pouco mais de 11 mil habitantes. Faço parte da Companhia Arte Riso e do Movimento Escambo Popular Livre de Rua e do Movimento Gavião Negro. Essa loucura toda sou eu. O que me move é sempre acreditar num novo pôr do sol, num novo nascer do sol. E essa que para mim significa muito. Toda vida que o sol nasce novas oportunidades, nasce novas esperanças, novas lutas, novas ressignificações, e para mim é sempre uma nova oportunidade lutar, de brincar para um mundo melhor. Essa é minha utopia. Eu observo muito o sol e eu acredito que ele traz para mim esse significado de nascer, quando ele nasce, quando ele se põe. Cuscuz, pra quem nos conhece, diga quem é você, o que te move, qual sua utopia. Eu sou Júnior Santos, um eterno brincante. Vivo nesse mundo e estou nesse mundo para, junto com a arte, poder a cada momento estar discutindo, descobrindo, se relacionando com ele através daqueles que mais o mantêm e que são as coisas mais essenciais que o mundo pode ter, que são as pessoas. O que eu faço é o que muita gente faz. O que eu faço é a coisa mais simples. O que eu faço é brincar. Brincar é uma coisa comum a todos os seres humanos e a humanos principalmente. Então o que eu vivo é da brincadeira, do palhaço, do teatro, de uma arte comprometida com a vida. E é isso que me move.
É isso que me move ver aquele povo em uma roda, em um círculo, numa praça, tendo acesso ao que já sempre foi seu, mas que durante muito tempo passou a ser privilégio de poucos. É por isso que me move e é por isso que eu vivo me movendo. A minha grande utopia é saber que um dia todas as pessoas vão poder entender que elas fazem artes e que elas podem se expressar através delas de qualquer forma, ou cantando, ou dançando, ou representando, ou compondo, porque a arte não nasceu para um só. A arte não é dos que têm talento, esses estão lentos. Não é dos que têm dom, esses são de Deus. A arte é dos que têm pressa, dos que necessitam da expressão para poder revelar a sua humanidade. A minha utopia é arte para todos e de todos, e que ninguém é dona dela e que ela não é produto para ser vendido em prateleira. É muito fácil fazer o que eu faço. A minha opção de vida foge completamente da opção do mercado, da escrotagem que o mercado tem, que te diz o que tu tem que dizer, que coloca a fala na tua boca e que te anuncia como um produto. Eu fujo disso há muito tempo, como o diabo foge da cruz. E por isso é que não é fácil fazer arte num país onde a sua arte vai para as periferias, vai para os lugares mais remotos, para aqueles lugares onde as pessoas não têm acesso, e que não há arte feita para consumo de bem capitalista, mas sim uma arte para que as pessoas possam entender que só com arte a gente pode viver. O que é palhaçada e pastelaria? Como? Diz de novo. Como é palhaçaria e pastelaria? Pastelaria? O que é palhaçada e palhaçaria? Tem diferença? Palhaçada, palhaçaria, palhaçaria, palhaçada. Eita! Eu estou na brincadeira, da arte, do teatro e da palhaçada há mais de 50 anos. E somente de uns 10 anos para cá é que eu vim conhecer o termo palhaçaria, que é muito usado no sul e no sudeste do Brasil. A princípio nos assustamos, depois passamos a conhecer e aceitar e ver que as duas têm o mesmo significado. E que não passam, na verdade, de brincadeira de palhaço ou de palhaça, espalhafato, farsa, deboche, truanice, palhacice. Porém, como nordestino puro e tendo como base o circo popular, me contemplo muito mais com a palhaçada. Termo que nossos grupos de brincantes cantam e encantam nas ruas, praças e circos. Mas aceito também, sem reservas, os grupos e arteiros que usam o termo palhaçaria como expressão maior de suas brincadeiras. O importante, no final de tudo, é o jogo, a possibilidade de prazer no encontro de palhaços e palhaças com o seu público. Esse encontro pode ser anunciado assim, sem delongas, a cena se anuncia e com você a nossa palhaçaria. Mas também pode dizer: pra vida ser mais engraçada, com vocês a nossa palhaçada. Palhaçaria, palhaçada, palhaçada, palhaçaria. Nossa, isso pra mim é tudo uma boa putaria. Antes de começar a responder essas perguntas assim, eu gostaria de falar. Sou uma palhaça iniciante, tô com mais de 3 anos, e esses 3 anos dentro da pandemia, né, foi onde eu desenvolvi muita coisa. Compreendi, palhaçaria, palhaçada, que eu faço palhaçada, porque a palhaçada é o que tá dentro do meu terreiro. E nessa palhaçada que eu faço, eu sinto liberdade, uma grande liberdade, mas uma liberdade com responsabilidade, que isso a gente não pode tirar nunca. Uma liberdade, alegria, uma energia muito difícil de ser explicada. Tinha um texto, eu não tenho ele aqui decorado, mas que falava: palhaçada é cura. Palhaçada é amor, palhaçada é alegria, é bem-estar. Então, eu acredito muito nesse lado. Palhaçada é esse bem-estar, essa cura, esse momento de alegria, de gozo, mas também de cuidado.
Eu acredito que palhaçaria é a arte de estudar palhaço. Termo só de coisa de nomenclatura, assim. Do ponto de vista sobre isso. Palhaçaria é junção de um monte de gente estudando, fazendo palhaço. Pra quem não conhece, a palhaça Francisquinha, a Fran Marinho, é atriz, palhaça do grupo Circo do Asfalto. Se você quiser saber mais, volta lá no nosso programa de produção cultural, que ela dá mais detalhes, fala mais do que ela pensa do mundo e como ela se entende nesse mundo. Continuando a mesma pergunta, a gente traz pro centro do picadeiro, pro meio da roda, ele, o palhaço Lombriga, né, na sua versão normal, se chama Emanuel Coringa, professor de artes, artista do grupo Arte Riso da cidade do Marizal, que está hoje participando e brincando aqui com a gente. Manel, ou seja, Lombriga, seja bem-vindo e me diz, palhaçada e palhaçaria, palhaçaria ou palhaçada? Pastelharia ou palhaçada? Hein? Rapaz, palhaçada eu sei o que é. Bem, palhaçada é o que eu acho que eu faço. Palhaçada pra mim é o que eu acho que o Arte Riso faz. Palhaços do Nordeste, né? Desde o início, quando eu há 20 anos atrás experimentei botar o nariz a primeira vez junto com o Arte Riso, eu olhava aqueles palhaços se apresentarem nos circos que passavam aqui no interior do Rio Grande do Norte. Quando as pessoas olhavam e diziam assim, caraca, que palhaçada fantástica. Rapaz, aquilo ali, olha que coisa engraçada, aquilo foi uma palhaçada. Então, eu sempre ouvi isso, assim, que o que a gente fazia, que o que aquelas pessoas que eu vi várias vezes e pra mim são lembranças fortes, são referências e tal. O que eu ouvi as pessoas dizer é que eles faziam palhaçada. E eu, né, conheço o termo palhaçaria a partir da universidade, passo a utilizar o termo, só que um dia, né, junto a algumas figuras que pesquisam palhaço nesse país, o Mário Fernando Bolognese, ele ouviu minha fala, né, e ouviu do tipo de trabalho que eu fazia, que a Companhia Arte Riso fazia aqui, que a gente fazia junto às escolas e tal. E quando terminou, o Mário me chamou para tomar um café e conversar e disse assim, cara, pra mim eu só tenho uma coisa na sua fala que pra mim é um pouco estranha, que eu acho que o que você faz é palhaçada, não é palhaçaria. Aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça, fui dormir com aquilo na cabeça e tal, e ele me falou no final que disse, há algum tempo atrás eu escrevi um texto que fazia essa reflexão sobre palhaçada e palhaçaria, né? E eu acho que vale a pena dar uma olhada, e eu fui olhar lá e ele me trazia uma reflexão de que o que a gente fazia estava muito baseada no nosso terreiro, na nossa vivência, na nossa prática, no que a gente vive realmente. E quando eu olhei para trás para mim e olhei para trás para a Companhia Arte Riso, que é o grupo que eu faço parte, que a gente faz palhaço desde que o grupo começa a existir, eu olhei para trás e não encontrei nenhuma das pessoas que eu olhava como referência dizendo que fazia palhaçaria. E eu olhava assim e eu dizia, por que hoje eu vou dizer que eu faço palhaçaria, se na realidade quem de alguma forma me construiu ou me ensinou fazia palhaçada? Então como é que eu aprendo palhaçaria com quem faz palhaçada? Então, pra mim, o que eu sei dizer é que eu sou palhaço e eu faço palhaçada no Brasil, no interior do Rio Grande do Norte, no sertão do Rio Grande do Norte. E é assim que a gente diz, é assim que a gente fala e é assim que a gente se coloca. É isso aí, gente. A nossa prática, nosso trabalho sempre foi ao vivo, pessoalmente. Sempre tivemos essa relação direta com o nosso público, com o nosso interlocutor, né? E de repente, pandemia, tudo se fecha,
somos proibidos de trabalhar da maneira como fazíamos e nos vemos tendo que reinventar, descobrir novas formas de continuar de alguma maneira trabalhando, né? Tivemos que cair na mídia, tivemos que cair na web. E para nós uma pergunta que nos provoca até hoje é: e aí? Palhaço na internet, palhaço na web, como faz? Tem graça, gente? Como é que é? O tempo é outro, tudo é outro. Mas e aí? Como cada um se resolveu? Tem graça, não tem graça? Dá pra fazer, não dá pra fazer? Quais foram as soluções? Né? Como é fazer palhaço na pandemia? Se eu explicar se o palhaço na web tem graça, eu só sei dizer que eu fiz só uma vez. Esse vídeo da gente de uma vez teve até que bastante visualização. Se tem graça ou não, não sei. Eu acompanhei bem pouco outras coisas. Eu confesso que assisti a alguns amigos que eu gostava muito e quando fui assistir falei, nossa, que terrível. Preferia não ter visto. Então eu parei um pouco de assistir coisas online, principalmente de amigos e amigas palhaços, que eu achei que perdeu um pouco o encanto e deixei de ver. Entre aspas, gigantesca no nome grande, tá? Experiência de navalha, porque ela não tem tanta experiência assim, pra estar dizendo grande experiência, né? Mas entre essa experiência de navalha foi o Na Rede de Malicuia, né? Porque assim, quando a gente começou a colocar a cara fora, botar nariz, a brincar, veio a pandemia. Então eu não tive tantas oportunidades assim em roda. E aí vem a pandemia e vem a possibilidade de fazer o Na Rede de Malicuia, que é tá virtualmente, uma coisa que a gente no começo ficou, meu Deus do céu, como é que faz? Faz ou não faz? Quando a gente começou a fazer, a gente começou a assumir algumas marcas nossas que, né, nessa pergunta, tem graça? Tem muita graça, funciona. Porém, o tempo é outro, é uma coisa mais lenta às vezes, e aí não tem o público pra rir, né, para nos dar resposta. Então a gente passou a pegar áudios do WhatsApp, dos colegas da gente, do YouTube, de risadas, e passamos a usar no programa. Essa era a nossa forma de ter uma mínima resposta do público da gente que estaria assistindo do outro lado da tela. Então foi difícil, mas aconteceu e tá acontecendo, né? Que a gente vem assumindo cada vez mais esses espaços. Tem graça, tem jeito. Só estudar um pouquinho mais, bastante mais complicado, é outra coisa, mas se faz. Quando a gente fala de palhaçada na web, né, numa coisa que a gente foi colocada aqui agora pelas circunstâncias da pandemia, né, do problema de saúde mundial que estamos tendo, né, estamos vivendo. E a gente que trabalhava na rua, por exemplo, como palhaço de rua, como é a nossa prática aqui, o Marizal, passa a ter que se encontrar com esse espaço que é o espaço da internet, que é o espaço da web, que é sim um espaço diferente do que a gente estava acostumado, inclusive na forma de se fazer comicidade, sim, né? Tem uma diferença, tem um tempo, tem um ritmo que para as pessoas que não entendem, né, a questão de tempo de palhaço, por exemplo, eu gosto muito de usar a música como exemplo para dizer assim, que, por exemplo, na rua eu apresento o palhaço como um rock and roll. Quando eu estou na web, eu apresento palhaço como uma bossa nova ou como um forró. Claro, exemplos entre aspas, né? Claro, só pra gente compreender melhor. Mas tem isso, tem essa questão desse tempo, do ritmo, de como é que a piada acontece. E na web a gente acha outras formas de ampliar também a comicidade que a gente não tem na rua, né? Tudo são questão de análises, assim. São formas diferentes de fazer e de se estar. Mas a gente, né, por exemplo, na web a gente consegue colocar o riso, que é uma coisa, por exemplo, quando você está apresentando na rua, quando você solta uma piada, o público ri, então você sente aquela reação na mesma hora. Na internet não, na coisa filmada não.
Mas aí quando o público vai ver, a gente tem essa possibilidade de colocar o riso externo dentro da piada para ajudar a pessoa que está em casa. Entrar naquela linha do riso que ela entraria se ela estivesse numa roda, porque o riso é contagiante. Então são diversas coisas, né, que a gente podia pontuar aqui, que diferenciam, mas eu coloco essa como, eu acho que para mim, a grande experiência, a grande experimentação que a gente está tendo, e que ultimamente eu acho inclusive que a coisa está funcionando. Mas essa coisa do tempo, para mim, foi o grande aprendizado e a grande diferença entre uma forma de estar e a forma que estamos vivendo, né? Como foi Júnior, como foi Cuscuz, como está sendo fazer arte nesse período de pandemia? Fazer em meio à pandemia tem sido uma reinvenção. Nós estamos constantemente nos reinventando, e isso é comum ao artista de rua. O artista de rua ele tem que se reinventar sempre. E quando veio a pandemia, que você não tem a rua, aí a sua imaginação vai fluir muito mais. Você faz as lives imaginando uma rua, imaginando uma roda, imaginando o público em cena. E com isso você sabe que o tempo é outro, você tem que respirar mais. Enquanto que o trabalho de inspiração e respiração é mais constante na rua, aqui é pausa, é tempo, para que as pessoas compreendem, porque não chega na casa na tela do outro da mesma forma que chega na tela de todo mundo. Então quando você está com uma tela, você está distante. E essa diferença é que mais nos dói, é saber que a gente não pode tocar em quem está nos vendo, que a gente não pode escutar o que ele está pensando, que a gente não pode, dentro daquela roda, fazer uma provocação que modifique de alguma forma o estado de submissão, o estado de engano, o estado de abandono da maioria que o nosso povo vive. E aí, estão gostando? Agora é a hora que você vai lá na frente do circo, compra uma pipoca, uma maçã do amor e depois você volta porque o espetáculo não para! O espetáculo continua! Dando sequência, uma questão bastante relevante, uma questão bastante do nosso momento atual e urgente é... O riso muda. Ou melhor, né? O motivo do riso muda. E reforçar certos padrões de reprodução, conceitos, em busca de um riso pelo riso, muitas vezes reforça, na verdade, não o riso, mas o conceito em si. Por exemplo, a violência contra a mulher, né? A homofobia, a discriminação racial, social, enfim. Como vocês se relacionam com isso? É uma preocupação? Bom, já faz tempo que na dupla eu me descobri mulher. E desde então a gente tem refeito todos os dias o nosso repertório. Se tiver uma questão que a gente descubra, que a gente sinta uma pontinha de machismo, homofobia, coisa do tipo, a gente tira, sem pensar. Pra gente, esse lugar do riso não cabe mais. Eu respeito quem continue fazendo e respeito, mas não aceito. Mas é isso, né? Eu acho que pra mim, pra gente aqui do Circo do Asfalto, não cabe mais esse tipo de riso. Nem é risível mais pra mim. Eu acho que tem mudanças que chegaram pra ficar e que a gente tem que repensar todos os dias no nosso fazer artístico. Sou professor também, falo muito para os alunos, né? Uma coisa que é básica, assim, não é eu que estou inventando, né? A forma de se fazer e de se compreender a arte muda a partir de uma relação com o espaço e com o tempo. Então, a partir dessa reflexão, eu posso dizer que hoje é uma preocupação, sim, as formas de se fazer comicidade, né, dentro da linha do palhaço e do palhaço que algumas pessoas chamam de popular, de tradicional, chamem, né, como achar melhor. Dentro dessa reflexão,
né, dessa trilha, a gente tem muita coisa que é do universo tradicional, que às vezes foi construída, foi vivenciada na década de 60, de 50, de 40, né, que era uma época que, por exemplo, o machismo, que é algo que a gente deve renegar, o preconceito a partir de questões de gênero deve ser algo que deve ser abominado, não sei o que, mas que nessa época era algo naturalizado. A gente não estou aqui dizendo que isso deve ser naturalizado, mas que a gente deve compreender, às vezes, algumas coisas que foram produzidas nesse período, nesses períodos que estavam colocados dentro de uma outra reflexão de tempo, né? Como voltando ao espaço e tempo, e às vezes dentro de uma outra reflexão de espaço que hoje não nos cabe mais. Então a arte muda e nós também, de alguma forma, mantemos algumas coisas popular, da tradição e tal, mas aquilo que a gente, acredito eu hoje, que aquilo que a gente acha que é uma mudança que é necessária a partir do tempo e que vem para bater com questões como essa, porque se um dia os meus antepassados foram machistas, foram preconceituosos, eles estavam colocados dentro de um espaço-tempo. Mas isso justifica eu continuar mantendo tudo isso? Não, porque o meu espaço-tempo é outro. Então, eu acho que o meu espaço-tempo é o espaço-tempo onde a gente vem analisar, refletir, questionar aquilo que a gente produz antes de colocar ao público, né? Manter nossas tradições, manter a nossa base de palhaço e tal, analisando e refletindo muito bem ela para colocar no espaço-tempo que o nosso público está. Então, acho que tem muito a ver com isso. Meu pensamento vai por aí. Qual é a sua ética? Se você é palhaço e está me ouvindo, qual é a sua ética, qual é a ética do seu espaço, qual é a ética do seu tempo? Se você é público e está me ouvindo, o que é que você quer ouvir? Qual é a sua ética enquanto público? Você não é obrigado a ouvir nada, nem ver nada. Então, o que é que nós queremos fazer e o que é que nós queremos ouvir? Eu aprendi no escambo e nos grupos que eu passei a me questionar muito sobre para quem era a arte que eu fazia. Eu quero uma arte homofóbica, preconceituosa? Se for o meu propósito, eu faço. Talvez tenha público. Porém, eu nunca foi a arte que me atraiu. Eu sempre pensei em uma arte transformadora, em uma arte que pensa no outro, que se coloca como outro e contra todos esses preconceitos. E aí eu venho sim me preocupando, até porque eu sou... Já pensou, eu, uma mulher treta, fazendo uma piada machista lá e todo mundo rindo, sabe? Quanto contraditório isso é. E aí a gente vem, né? Porque eu não venho só, a gente vem transformando e ressignificando esses risos com um outro olhar, com um olhar que chame todo mundo, que abrace todo mundo e que todo mundo se sinta confortável para ser o que quiser na roda, porque a roda é espaço para todo mundo, né? Ela é na rua, não tem como impedir que uma pessoa não assista ou não para. Então eu penso muito nessa arte, questiona, é libertadora e que se coloca com o outro e que tenta agregar o máximo, porque para afastar a gente já tem coisa demais. Então é uma preocupação sim, minha, da Companhia Arte Riso e de muitos grupos, e que eu espero que essa preocupação ela se alastre cada vez mais. A gente vem observando isso na pele também. Teve uma vez a gente fazendo uma pequena ação, sem querer um palhaço solta uma piada homofóbica, a gente percebe que a roda silencia e murcha e demora um pouquinho pra gente pegar a roda de novo. Depois dessa situação, a gente chega a conversar e todo mundo compreende. Tem que mudar sim o humor, mas não por mim, não porque eu quero ou não quero, mas pelo outro, porque o nosso público em si, eles não aceitam mais essas piadas homofóbicas, preconceituosas, cheias de ódio. O público ele tá esperando um novo humor, uma nova posição da gente. Vem compreendendo isso e vem se colocando a mudar
esse riso com esse que traz esse preconceito. Então a gente vem se relacionando dessa forma, em fazer o riso pensando no próximo, no outro, para agregar e juntar sempre. Para ser palhaça tem que ser livre e ter uma boa relação com o outro. Esse é um tema que eu acho que todos nós devemos estar sempre buscando, discutir, rever. Eu acho que o Manel fala uma coisa bem legal, que é essa questão do espaço-tempo. Nosso espaço-tempo hoje não nos permite mais reforçar esses padrões de preconceitos. E continuando com o Manel, me responde uma coisa, lugar de palhaço é na escola? Para quem não sabe, Manel é mestre e seu mestrado ele faz uma provocação muito interessante, que é lugar de palhaço é na escola. Agora responda porque nós queremos saber. A gente já tá enrolando muito, rapaz. Você disse que ia só no banheiro e já tá voltando? Por que é que lugar de palhaço é dentro da escola? Vamos, desembucha. Lugar de circo é na escola porque tem professor palhaço e professor palhaço lá dentro. Então, na hora que tem, é lugar. Sou palhaço antes de entrar na academia, antes de entrar no mestrado, antes de entrar em qualquer coisa disso. Agradeço muito o conhecimento que adquiri em todos esses espaços e as oportunidades que me foram dadas em terra e de forma espiritual. Mas unir para mim essas duas coisas, quando eu chego na escola, né, primeiro que não é de cara, assim, não é objetivo. Eu chego na escola e me apresento como palhaço, né, que era uma coisa que eu sempre fiz, realmente, eu era palhaço. Eu sou palhaço antes de ser professor e me apresento e isso gera um burburinho danado de um professor palhaço, não sei o que e tal. E eu tava chegando numa cidade que não era minha, era um território que eu tava analisando, que eu tava conhecendo e tudo, e de repente eu descubro que aquele espaço era o espaço onde o circo era armado, na cidade chamada Macau, aqui no interior do Rio Grande do Norte. Era o espaço onde o circo era armado e que a minha apresentação como professor dizendo que eu era professor de arte e que era palhaço tinha gerado um burburinho danado, né, sobre isso. E eu olho assim, eu digo, eu posso entrar por aqui. Eu posso entrar por aqui e realmente dividir o melhor do meu conhecimento. Quando eu digo o melhor do meu conhecimento, não é que é algo extravagante, é que é a coisa que eu li, mas que eu vivi muito. Compreendo o corpo como um só, então tudo que eu leio está no meu movimento e tudo que eu me movimento está na minha leitura, mas unir essas duas coisas e conseguir levar até a escola e desenvolver um projeto ligado a circo e a palhaço numa escola do ensino público, fazendo um resumo rápido do que é a tal da dissertação, né, que essa história toda culmina na escrita de um mestrado, e hoje no livro Lugar de Circo é na Escola, que já está aí, né, nas bancas, e quem quiser procurar comigo também, tiver interesse em saber um pouco mais dessa história, dessas loucuras, dessas brincadeiras que a gente construiu aí mundo afora, tem lá uma situação a ser observada. Talvez essa minha situação ajude a outras pessoas pensarem em suas próprias situações. Então é isso, o palhaço entra dentro do universo escolar, né, a coisa que era meu estudo de arte de vida, entra dentro da relação pedagógica como profissional, né, de educação, e de repente eu tô numa coisa bem mais aprofundada, né, onde o conteúdo palhaço e circo, né, está colocado diretamente lá nos conteúdos curriculares das turmas, da escola e tal, e eu acho que isso é um espaço que a gente ainda tem que dar um passo, né, que entrar dentro, para a gente marcar sim, para marcar a linguagem, para quem acredita como linguagem, para marcar essa forma de fazer arte, tão importante para o Brasil, né, o palhaço e o circo e tal, mas que em alguns momentos renegado pelo sistema educacional que pouco fala sobre essas linguagens. Então é momento nosso palhaçada, certo? De entrar na escola e propor. Se não tem lá no livro, se não tem lá na organização da escola para o semestre e tal, por que não propor? Por que não ser palhaço
em outras situações, a não ser, no meu caso, na roda. Por que não ser, fazer, estudar, refletir, viver palhaço junto à escola onde eu leciono? Por que não? Se para mim foi divisor de águas, por que não pode ser para outros? O livro foi publicado pela editora Paco, né, uma editora que publica livros muito ligados ao acadêmico e tal, né, já está à disposição no site para ser comprado, e pode ser comprado também comigo, né, com o próprio... E é só fazer contato, procurar Emanuel Coringa no WhatsApp, no Facebook. O telefone também não tem esse problema, certo? 84994415347. Fran, vocês estão nesse momento percorrendo boa parte do país, ou melhor, morando no asfalto, né? E se apresentando em comunidades que comportem as apresentações e vivências com todo o cuidado possível. E como é que se deu essa ideia, né? Qual é a relevância de realizar esse tipo de ação da maneira como vocês estão realizando nesse momento de pandemia? Bom, desde a história do motorhome, a gente já subiria para o Nordeste, porque a gente começou a ver algumas companhias aqui do Nordeste de palhaçaria já fazendo espetáculos de rua de porta em porta. Um grande amigo que eu considero um grande mestre, que é o Mauro Brusa, ele disse um dia numa fala aí no meio da pandemia, que é o seguinte: quando tudo isso acabar, ou pelo menos no meio de tudo isso, como é que a gente vai fazer? A gente vai começar do começo. E aí a gente vai começar do começo da história, né? Pensando assim, a gente pensou, a gente tem uma casa, a gente sobe pro Nordeste. E se a gente tiver a oportunidade de fazer na frente de uma casa de uma pessoa, pra um amigo, pra uma amiga, a nossa palhaçaria já estamos no lucro. E foi mais ou menos assim que aconteceu. A gente veio para cá, a gente veio para um festival de uma grande amiga, que é Odília, que mora no sertão, e a partir daquilo a gente encontrou com outros amigos que tinham os mesmos pensamentos que a gente, e a gente começou a circular pela zona rural, apresentando com o máximo de segurança. A gente fazia uma produção, a gente entrava em contato com uma pessoa responsável por aquela comunidade, aquela pessoa fazia a produção local e a gente ia fazendo tudo meio que virtual, parte dessa produção. E aí quando a gente chegava na comunidade já estava tudo pronto e acertado. Quando eu chegava na comunidade já estava tudo lá, então a gente chegava, via o lugar onde tinha que montava as coisas da gente e começava o espetáculo. Avisava todo mundo sobre a pandemia, sobre as questões de segurança. Todo mundo ficava lá nos lugares e a gente não tinha contato com essa população. Acabava, a gente vinha embora e era isso. E tem sido isso, né? Uma apresentação a cada 15 dias, nesse período mais ou menos, porque depois a gente fica um tempo isolado, vendo se a gente tem algum sintoma do Covid ou coisa do tipo. Tá na estrada com o seu carro que tem sua casa, que tem fogão, geladeira, banheiro. É muito diferente, né? Você tem um conforto, aí você quer parar pra ver um lugar, você para, você fica ali uns dias. Você para isolada de pessoas, você não precisa ter contato com ninguém. É um respiro muito grande a gente poder estar apresentando para as pessoas desses lugares. Chegamos no momento que a gente faz um bate-bola bem rápido. Eu falo daqui, você responde de lá. 2020, o que foi? 2021, o que esperar? 2020 foi um ano muito louco. Eu acho que ele não terminou. Não sei porque a gente tem que colocar o nome 2021 depois do dia 31 de dezembro. Porque a gente continua do mesmo jeito. A tendência era, quando muda o ano, muda tudo. Nós continuamos da mesma forma que começamos. Num país abandonado, com um poder sucateado, com um entendimento político todo voltado para a melhoria de vida da classe
dominante, onde cada vez mais os ricos ficam mais ricos e cada vez mais os pobres são mais paupérrimos. Então 2020, assim como 2021, são 2 anos que, se fosse possível, eu riscaria da minha vida. Assim como muito brasileiro deve dizer, foram 2 anos inúteis, completamente inúteis, parados, sem sentido, mas parece que planejado por um segmento que necessitava somente ele reinar. 2020 para mim, além de ter sido um ano muito difícil, enfrentar muitas coisas, a pandemia, nada fácil, para mim foi um ano de muita luta, de muita resistência e resistência, riso com resistência, e de muito estudo para mim. Foi um ano em que eu me descobri em casa, onde eu estudei muito em casa, eu aprendi muito, eu errei. E foi muito. E teve também o Na Rede de Malicuia, que foi um programa que nasce em 2020. E é um programa que a navalha surge, cresce e aprende e erra e volta. Entende que o erro vem para somar, para construir, né? Que você também aprende com o erro. Então foi um ano para mim muito cheio de emoções. Teve momentos ruins, teve momentos bons, teve momento de estudo. E em 2021 eu espero, em primeiro lugar, vacina, né, para começar a colocar em prática todos esses estudos que teve em 2020 na rua, porque a energia da rua é outra coisa, não é a mesma coisa do que tá trabalhando virtual, né? Virtual, trabalhar nas plataformas digitais é mais uma possibilidade, mas eu espero vacina para poder ir pra rua, para colocar tudo que eu aprendi, para encontrar pessoas, para abraçar, para beijar e, sem dúvida, para conhecer o circo de vocês, né? A lona de vocês pessoalmente, brincar horrores nessa lona. Eu tenho muita esperança e expectativa para 2021. Gratidão, Karen. Navalha. Gratidão, Fran. Francisquinha. Gratidão, Júnior. Cuscuz. Gratidão, Manel. Lombriga. Sem vocês, a gente não conseguiria fazer essa brincadeira. É sempre bom estar aqui nessa noite ensolarada. Muito obrigado pelo convite. Tchau, pessoal. Beijos. Brigadão por estarem acompanhando a gente. Obrigada pela parceria, por estar chamando a gente a participar do podcast de vocês. É uma honra estar com vocês, estar conversando, trocando, brincando sempre. E quando precisar, pode chamar, pode ligar. Estamos sempre aqui. Beijo, cheiro e tchau! Até o próximo podcast. Tcharam! E é isso, chegamos ao fim. De mais um podcast. É o fim, mas tem mais um golinho. Quem sabe até não tem uma nova temporada. E participaram da trilha de hoje a música Circo de Asas, do nosso querido Júnior Santos, que aqui esteve e esteve em outros programas, com a versão de Anthony Brito da Cia Chirulico, de Macaé, Rio de Janeiro. E mais um bocado de música tradicional de circo. Por sinal, nós não sabemos o nome delas. Se você que tá ouvindo sabe o nome e a composição de alguma delas, conta pra nós que a gente coloca nos comentários. Chegamos ao fim do programa, chegamos ao fim da temporada e é com muito orgulho, senhoras e senhores, que eu digo muito obrigada. Obrigada pela parceria, obrigada por ter paciência de nos ouvir, obrigada. Gratidão a todos que nos ajudaram de alguma forma, que participaram deste programa. Esperamos em breve poder nos encontrarmos tete a tete para conversarmos e nos abraçarmos. Por um mundo mais livre, por um mundo mais justo. Até a próxima. Foi uma gratidão enorme brincar de fazer isso. Um cheiro no coração. Vida que segue e vamos que vamos. Juntos somos mais fortes, minha gente. Um cheirinho. Um beijo e até a próxima. Esse projeto foi realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, Rio Grande do Norte. Fundação José Augusto, Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.
Pede? Pede. Ai, pede o quê? Pedcast. O podcast do Pé na Mala e Rua nas Costas.